Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes. A gente está na primeira disciplina do semestre, então estamos começando aí com o pé direito. Fundamentos de Design aplicados à diagramação. Essa é a nossa primeira unidade, que são os princípios básicos assim, do design gráfico. Meu nome é Fernanda Regueira, eu vou ser a professora de vocês durante essas 2 semanas, depois a gente se encontra de novo nesse mesmo semestre, tá bom? Nesse mesmo módulo. Bem, o ideal é que você já tenha visto o e-book, já tenha lido o e-book, especialmente a nossa unidade 1, antes de assistir essa aula. Porque aqui a gente vai colocar um pouco de mão na massa e mostrar alguns bons exemplos. Não sei se você lembra, mas nessa unidade 1 a gente falou muito sobre grid, né? Esse grid que eu trouxe até essa frasezinha aqui, vou pedir para os meninos colocarem a imagem, que é do Timothy Simara, né, que é um dos grandes nomes assim de um livro que a gente vai dar uma olhadinha agora também, que é Grid, Construção e Desconstrução, mas que o grid, ele pode ser para muitos designers, né, esse processo de trabalho, ou seja, um negócio que vai facilitar, um negócio que vai ajudar muito, mas ele pode também ser uma opressão, ou seja, uma opressão estética, né, que sufoca, que atrapalha a busca por expressão. Então, o grid, ele pode ser utilizado de boas maneiras ou com mais condutas, né? A gente pode usar o grid e isso é a minha orientação a vocês, né? Que vocês usem e abusem muito do grid, especialmente para vocês que estão acabando de começar a carreira como design gráfico. É essencial saber trabalhar com isso. Porque independente do software que você vai utilizar para fazer diagramações, né? Enfim, a partir de agora, ou se já está utilizando, você pode colocar essa malha que se chama o grid. E a gente vai olhar direitinho o que é cada elemento que compõe esse grid. Mas só depois que a gente trabalha o grid, que a gente consegue organizar bem as informações que a gente está colocando em qualquer material de veiculação, é que a gente consegue desconstruir o grid. Então, essa frase que eu trouxe, que fala de... Tem alguns designers que acham que é um modelo de opressão, né? Tipo assim, é uma algema, não deixa você respirar, não deixa você fazer uma coisa direita. Bem, isso serve para quem já está cansado daquelas velhas formas, daqueles velhos formatos de grid, mas para vocês que estão começando é essencial, porque o grid auxilia muito, e especialmente no design editorial, que é um bocado de coisa que a gente vai falar durante esse semestre. Bem, então de toda maneira, fica aqui a dica de utiliza o grid, começa a utilizar o grid, usa essa orientação que vai favorecer e muito a maneira como você vai colocar as informações ali de qualquer que seja o material de veiculação que você estiver trabalhando. É um post para rede social, é um livro, é um panfleto, é um banner. A hierarquia da mensagem pode muito ser auxiliada pelo grid, que é uma orientação geral de onde a gente vai separar o negócio. É quase um feng shui do design editorial, né? Onde fica melhor cada energia. Beleza? Bem, então vamos continuar aqui com os nossos papéis. Eu sou muito crafts, né? Muito crafts, trago folhas, trago papéis. Mas vê só, aqui a gente tem um modelo básico do que é um grid. Um grid, ele é feito por guias, né? As guias horizontais, que basicamente são linhas que vão ter durante todo a malha, né, gráfica, e que essas guias horizontais e guias verticais é que vão transformar tudo em quadradinhos, né? Que são quadradinhos. Os quadradinhos nada mais são do que módulos. A gente chama cada um desses quadradinhos aqui de módulo. Então, um grid é formado por vários módulos, por guias verticais e guias horizontais. Tudo que ficar sobrando do grid é o que a gente chama de margem. Então, tudo isso aqui seria a margem de um livro, por assim dizer. E uma coisa básica também do grid é a coluna, que é justamente todos os módulos verticais organizados um abaixo do outro. Então, aqui, se a gente tomar um módulo por cada um, a gente vai ter 4 colunas, beleza? Essa matemática aí é a matemática básica.
Então, o grid é formado por isso, por módulos, por zonas especiais, que vão ser nada mais, nada menos do que um conjunto de módulos que a gente convenhar, né? Eita, me deu uma bilolação agora, mas tudo bem. Que é uma convenção que a gente vai fazer. A palavra era convenção. Uma convenção que a gente vai fazer. Então, aqui a gente tem uma zona especial formada por 4 módulos. E a gente vai dar uma olhadinha direitinho no que é que isso significa. Beleza? Bem, aí então vamos começar pelo grid mais básico de todos, o grid retangular. Aqui você está vendo, não é uma folha com retângulos dentro. Aqui são páginas de um livro. Isso aqui é como se você tivesse, ó, abrindo um livrinho, que emoção. Usa a imaginação que Titia também está usando. O grid retangular é o grid que a gente mais usa e é o mais convencional, por assim dizer. A gente tem uma coluna só, por isso que ele é chamado de retangular, porque ele tem apenas um retângulo. Lembra dessa aula de geometria? Bem, nesse grid retangular, a gente pode adicionar o conteúdo que a gente quiser. Então, aqui a gente poderia utilizar um conteúdo textual, e aí ter linhas e mais linhas de conteúdo, mas aqui também podia ter uma imagem, uma fotografia, enfim, uma ilustração. Isso seria o design, o grid, na verdade, retangular que a gente está tão acostumado a ver. Mas esse grid retangular não precisa ser assim, tão básico e tão chato, entre aspas, como a gente está acostumado. Para esse grid retangular, eu trouxe um exemplo. Nesse livrinho aqui, a gente tem um grid retangular básico, ou seja, a gente tem nas 2 páginas, que aqui, se eu não me engano, é 1 a 6, e aí a gente tem no grid, no lado direito, a gente tem uma ilustração, do lado esquerdo a gente tem texto. Mas existem páginas onde a gente tem texto dos 2 lados. Estamos falando se é bonito ou se é feio? Não. Estamos falando que esse é um grid retangular básico e que a gente usa todo o espaço. Olha a margem como é. A margem entre o que sobra de texto nas laterais é bem pequena. Essa margem é pouca. Então, o entrealinhamento, inclusive, que é o espaço entre uma linha e outra, eu diria que é até mediano. Mas aí a gente pode colocar o que a gente quiser dentro desse grid. Aqui, ó, quando tem uma divisão como se fosse de capítulos, e a gente tem um título centralizado, mas basicamente é isso, ó. Quando começa um capítulo também aqui, ó, a gente dá um espaço nesse grid retangular, a gente coloca o título, isso foi uma escolha do diagramador, né? Em caixa alta e o texto que segue. Então, esse é o básico do grid retangular. Mas não existe só esse grid retangular. Esse grid retangular ele pode ser desmistificado. Por exemplo, a gente pode usar um grid retangular que tenha mais margens. Mais margens não só do lado direito, como na parte inferior, até na parte superior e entre a coluna central, a vértebra do livro, que a gente vai ver nas próximas disciplinas, cada uma dessas tem nomenclatura para cada parte disso, mas por enquanto basta saber que essas margens elas foram alargadas. E aqui a gente colocou o quê? Um retângulo mais estreitinho. A gente tem um retângulo mais estreitinho onde a gente poderia colocar texto, mas onde também a gente poderia colocar uma imagem. Beleza? E aí, um exemplo desse grid retangular que é mais diversificado, que tenha muita margem. Olha só. Aqui a gente tem um livro, inclusive, falando sobre Raimundo Carreiro, que é um grande escritor pernambucano. E olha a quantidade de margem que a gente tem aqui. E é só grid retangular. Quanto mais margem a gente coloca, mais respiro a gente dá para a leitura. Claro que isso é um livro de arte, é uma diagramação diferenciada, né? A gente tem aí muito espaço e nem sempre a gente tem muito espaço. A gente, na maioria das vezes, está lutando para saber outras coisas, mas enfim, para ter outros elementos. Aqui são perguntas e respostas, acho que é uma pequena entrevista não só com ele, mas também com outro autor. E aqui a gente tem só o grid retangular, com muita margem. Então, veja, o grid retangular, que é um grid básico, ele tem bastante espaço, ele dá muito respiro e a gente consegue técnicas muito diferentes e alternativas
para esse grid retangular. Então, ele não precisa ser chato, ele não precisa ser duro, né? Ele pode sim ter muitas outras alternativas. Beleza? Então, esse é um grid retangular diferenciado. Mas eu também trouxe um outro grid retangular diferenciado. A gente pode colocar esse retângulo em qualquer lugar da nossa página. Então, aqui, olha a quantidade de margem que a gente vai deixar na parte superior. E no lateral direito, a gente até diminuiu. Mas vê, isso aqui a gente tem espaço para fazer várias outras coisas, né? Dar respiro mesmo para a página. E a mesma situação, podemos colocar texto, tanto em um lugar quanto no outro, e podemos adicionar também ilustrações. Então, esse grid retangular é um grid que é muito diferente, né? É um grid que a gente consegue fazer muita coisa diferente com ele, basta a gente saber, especialmente, o que é o básico, né? Sabendo o que é o básico, sabendo o que é esse retângulo, a gente consegue desconstruir esse grid e ficar bem diferente, como vocês acabaram de ver. A gente viu um grid retangular mais básico, que foi aquele primeiro livrinho de páginas brancas, e depois a gente viu um grid retangular realmente desconstruído, né? Diversificado daquilo que a gente está acostumado a ver. E aí, mudando entre alinhamento, utilizando uma tipografia mais interessante, um espaçamento entre os tipos, enfim, a gente consegue utilizar de maneira muito diferente, muito interessante. Beleza? Então vamos para o próximo, que é o grid de coluna. Qual é a diferença entre o grid de coluna e o grid retangular? O grid retangular tem apenas um retângulo e o grid de coluna é a partir de 2. Mas eu trouxe aqui 3, porque aí a gente já vê diferença. Bem, a esse grid de coluna, a gente vai dividir os módulos que a gente tem no grid e a gente vai fazer uma divisão da maneira mais interessante. Então aqui, claro, para exemplificar, eu coloquei colunas bem estreitas, né? Mas numa página a gente pode colocar colunas mais largas, 2, a partir de 2, 3, enfim, quantas forem necessárias. Mas aí nesse grid de coluna, a mesma situação passa. A gente pode colocar texto, a gente pode colocar imagem, e a gente pode continuar com texto, enfim, colocar só uma imagem numa outra coluna. A gente consegue fazer de muitas maneiras diferentes. Então, essas páginas, elas podem ser bem diversificadas. Eu trouxe aqui um exemplo de um livro, que é um livro bem antigo, e ele tem uma diagramação também muito antiga. Mas veja, a gente não tem a guia sendo mostrada aqui, porque às vezes no grid de 2 colunas, eu vou mostrar um exemplo daqui a pouco, que gosta de colocar a linha bem no meio, dividindo as colunas. Mas aqui, a gente tem 2 colunas, mas sem mostrar, né, na verdade, essa guia vertical, essa linha vertical que dividiria essas 2 colunas. Mas o que a gente vê aqui é uma tendência dos anos 90, inclusive dos anos 80, que é um entrealinhamento bastante curto entre uma linha e outra. Gente, isso aqui tem que ser muito bom de vista. Tem que ser bom de vista. Você que já desde a infância usa celular e, enfim, está olhando sempre para a tela, você não consegue ler isso aqui, meu filho. Eu consigo ler porque eu sou ainda boa dos olhos. Mas jovenzinhos já não conseguem ler. Então, a gente tem um entrealinhamento muito pequeno e o tamanho também da fonte, né, que é bem pequena. Mas veja só, ó, passando as outras páginas para vocês verem que absolutamente todo o livro é desse jeito. Apenas com 2 colunas e texto, 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 texto. Beleza? Mas aí eu trouxe um exemplo também interessante, que é de um livro de biologia, né? Biologia, lembra dessa matéria maravilhosa? Bem, também 2 colunas, mas vê como a gente já tem algumas modificações. Aqui a gente continuou com 2 colunas, mas a gente colocou aqui, ó, um quadrado, na verdade um retângulo, né? Onde a gente conseguiu dar uma certa hierarquia para essa informação. Mas nas 2 colunas, tem momentos que a gente tem fotografia, tem uma ilustração, tem momentos que a gente tem texto. Uma outra página é essa daqui, ó. Como a gente tem um grid também de coluna diferente. A gente tem aqui, pode ser 2 colunas, esse grid, mas eu acho que ele está mais para um grid retangular mesmo, onde a gente usou uma fotografia e onde a gente usou uma coluna só, né, que no caso seria o retangular. Mas há aqueles que acreditam que ele seja aí
um grid de 2 colunas. Mas enfim, o livro todo é desse jeito, sempre com 2 colunas e às vezes com a fotografia que pega uma ou mais colunas, mas é o mais comum, especialmente no livro, como a gente conhece, livros de educação, né? Olha só, em todo ele, não sei se vocês perceberam, mas a gente eles usaram, né, na diagramação aqui, a linha vertical aparecendo. Então, a gente tem durante todas as páginas uma linha vertical aparecendo. Esse daqui mesmo, a divisão de capítulo, é sempre um grid retangular, mas a gente sempre tem as linhas aqui aparecendo. Então, é uma diagramação mais tradicional, essa desse livro de biologia, tá? Não é uma diagramação ruim, mas é uma diagramação mais tradicional, que serve especialmente quando a gente tem muito conteúdo, que é o caso desse livro. Nesse capítulo, a gente tem um grid retangular, né? Um grid retangularzão, onde a gente colocou aí nas 2 páginas, dando uma continuidade à outra. Mas quando a gente tem muito conteúdo, a gente precisa otimizar muito e usar muito bem as páginas. Por isso que quanto mais colunas, melhor. Mas não quer dizer que a gente precise fazer uma coisa chata, né? O grid retangular do livro de Raimundo Carreiro, que eu mostrei recentemente, a gente vê muita margem, né? Então a gente tem um bom espaço aí que também ajuda. Beleza? Bem, aí além desse grid de 3 colunas, eu trouxe um grid com 2 colunas, mas já diferente. A gente tem uma coluna que é maior e uma coluna que é melhor. Porque uma pergunta que você poderia fazer é: as colunas precisam ter o mesmo tamanho? Não, as colunas não precisam ter o mesmo tamanho. A gente pode ter colunas com variações, colunas diferentes, e mesmo assim ainda ser um grid de coluna. Imagina que aqui a gente tem esse grid com essa coluna mais larga, essa coluna menor, e elas têm a mesma altura. Mas a gente poderia ter uma outra coluna aqui com uma altura menor, e ainda assim ser um grid de 3 colunas. A gente teria uma coluna menor e 2 colunas maiores. E aí diversificando quanto e mais necessário a gente achar. Um exemplo que eu trouxe foi da Continente, que é uma revista pernambucana, e eles usam 3 colunas. Vê quanto conteúdo a gente tem. Isso é matéria jornalística, então tem muita informação. E aqui nessas páginas eles colocam 3 colunas. Não usam a linha vertical, né? A guia vertical aparecendo. E ainda assim a gente tem uma certa continuidade. Aproveitando também, eu já mostro que a gente tem um alinhamento, o quê? Um alinhamento à esquerda. Não é centralizado e esse texto também não é justificado. Aí vejam, praticamente todas as páginas a gente tem 3 colunas, justamente para a gente conseguir ter muita informação. Aqui a gente tem uma imagem, uma fotografia não, uma pintura que pega 2 colunas. Pegou 2 colunas, ó, um grande pedaço, mas a gente continua no texto aqui embaixo. Nessa página a gente consegue ver a mesma coisa. Tem uma ilustração, uma pintura que pega 3 colunas, mas depois a gente continua. E assim a gente vai montando cada uma das páginas dessa revista, onde a gente tem, na maioria delas, 3 colunas. E a gente vai montando e vai colocando as fotografias que forem interessantes e forem necessárias. Beleza? Bem, depois que a gente viu isso aqui, vamos finalmente para o grid modular. Esse que são vários quadradinhos fofos que podem ter, não podem ter tamanhos diversos, tá? No grid modular, a gente não pode ter um quadrado maior e um quadrado menor. Ele vai ser basicamente todos esses quadradinhos que podem ter a dimensão que você quiser, mais x de altura e x de largura, beleza? Eles vão ter sempre a mesma coisa. Ah, professora, eu posso fazer um grid que seja 2x por 2x? Claro que pode. E a gente aí tem um grid modular formado por 4 pequenos módulos, né? Mas enfim, você pode fazer esse quadradinho, que é o módulo, do tamanho que for interessante para a sua diagramação. O grid modular é muito, muito bom também para quando a gente tem bastante informação, porque a gente consegue reorganizar ele de maneira bem interessante. E aqui o último grid, mas não menos interessante, que é o grid hierárquico. O grid hierárquico, ele é mais utilizado, assim, a gente utiliza muito mais na internet, mas hoje o design editorial consegue também utilizar muito.
que é a mistura, basicamente, de todos os outros grids, e é onde a gente tem uma diagramação mais orgânica, onde a gente consegue colocar as informações de maneira mais orgânica. Então, aqui eu poderia ter fotografia, aqui eu poderia ter texto, aqui eu poderia ter ilustrações, aqui eu poderia ter texto só em determinada parte dessa coluna. Enfim, um grid hierárquico seria o grid onde a gente consegue fazer de tudo um pouco. Mas voltando para o grid modular, eu trouxe aqui um ótimo exemplo desse grid modular. Esse livro, inclusive, gosta de usar todo o grid aparecendo, mas aqui a gente tem um grid modular. Aqui a gente tem pequenos retângulos que foram colocadas fotografias. A gente colocou também um texto, né? Enfim, tem até uma pequena legenda, mas é bem interessante. O livro todo é assim, usando esse grid modular. Inclusive, ele utiliza o próprio módulo que ele utiliza para essas fotografias nessa página aqui também, ó, para mostrar o rosto da criança. Então, em vários outros momentos do livro, ele usa o grid modular, mas em outros momentos é só um grid retangular, né? Um grid normal mesmo, o mais conceitual que a gente conhece. Em outros momentos, ó, tá aqui um grid o quê? De 3 colunas, né? Enfim, esse livro é um livro bem interessante. E aí, por último, mas não menos importante, eu trouxe alguns exemplos desse livro, que é um livro, enfim, já saiu aí, gente, de circulação. Isso aqui você só consegue realmente quando vai num sebo ou algo parecido, né? Mas vamos lá. Mostrar aqui algumas aplicações ainda mais interessantes ao grid modular. A gente tem esses quadrados que foram utilizados ora com fotografias, ora com texto, ora com a identidade visual da marca. É um grid bem interessante. Esse grid também é um grid modular. Isso eu quis mostrar para vocês verem que a gente não precisa usar quadrados tão pequenininhos, né? Módulos tão pequenos. Aqui, por exemplo, ó, ela usou uma fotografia tomando basicamente 3/4 do grid e apenas mais uma usando 1/4 do grid. Então, esse grid é um grid bem interessante, é um grid de um museu. Esse outro grid é um grid hierárquico, onde a gente consegue perceber aqui uma certa hierarquia da informação, mas a gente tem esse grid retangular passando embaixo de uma fotografia e a gente tem informações dentro desse retangular, muito interessante. A gente tem também aqui um grid de coluna modificado, onde a gente consegue ter informações diferentes. Olha só como tem essas colunas. A coluna ela não é retinha, né? Ela tem um enviesado, tá na diagonal essas colunas. São colunas muito interessantes. E aí, para terminar, deixa eu mostrar só mais um exemplozinho aqui para vocês, que é um exemplo super bacana de um trabalho muito interessante, que é essa desconstrução do grid. Veja só que grid desconstruído, né? Um grid hierárquico, onde a gente tem informações, digamos assim, à torta e à direita, né? Bem, foi informação até o talo, porque quando se trata de grid, eu poderia passar horas aqui e a gente ia analisando e mostrando vários outros exemplos. Na unidade 2, a gente ainda vai continuar falando sobre esses princípios básicos, mas especialmente sobre tipografia. E vocês vão gostar bastante, eu acredito, porque eu vou trazer também muitos exemplos assim, visuais, físicos mesmo, para a gente olhar. Às vezes eu prefiro trazer o livro para que vocês possam ver através, né, da videoaula, do que escanear o livro ou mostrar no slide, porque eu acho que a gente aqui a gente consegue ter uma visão tridimensional da coisa, sabe? De qual é o tamanho daquele grid dentro daquele livro. Vocês conseguem enxergar o tamanho dos livros, ó, como é grande esse livro, né? Ou esse livro do grid modular também, como é relativamente grande, né? Enfim, aí a gente consegue ter mais noção. Mas é isso. Espero que você tenha gostado muito. Vai logo assistir a unidade 2 se você já leu o e-book. Se não leu o e-book, vai lá dar uma olhadinha e depois volta para assistir a unidade 2. Beleza? Tchau, tchau e até a próxima.